Boa noite, Igreja do Servinho, a paz do Senhor Jesus. Amém. Todos estão felizes com o Senhor. Vamos então para a mensagem. Quem está ansioso para ouvir a voz de Deus aqui nessa noite? Glória a Deus. Abra a sua Bíblia então. Em Salmo 111, verso 10. Diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. Ele será louvado para sempre. Agora, abra comigo Provérbios 1, 7. Provérbios capítulo 1, versículo 7. Nós vamos ler 3 textos no total, que vão falar a mesma coisa. Provérbios 1, 7 diz: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a instrução. Agora em Provérbios também, só que capítulo 9, versículo 10, diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. O tema da mensagem essa noite é o princípio da sabedoria. O princípio da sabedoria. Em algumas notas de rodapé, fala também sobre a chave da sabedoria. Imagine que a sabedoria esteja depois de uma porta. Imagina que você está de frente a uma porta fechada. E depois dessa porta, você sabe que ao abri-la, você vai encontrar a sabedoria. Mas para abrir essa porta onde você vai encontrar a sabedoria, você precisa de uma chave. Sem a chave certa, você não vai conseguir encontrar a sabedoria. E nessa noite o Senhor está ensinando a cada um de nós qual é a chave para encontrar a verdadeira sabedoria, o verdadeiro conhecimento. Os 3 textos que nós acabamos de ler, eles dão a resposta. É o temor do Senhor. O temor do Senhor. E eu queria dizer para você, meu irmão, nós vivemos dias obscuros, dias maus, onde o temor, ele está muitas vezes desaparecendo, inclusive dentro das igrejas. Muitos crentes que no passado tinham temor a Deus, estão perdendo o temor a Deus. E é claro que nós vamos explicar detalhadamente o que é na prática esse temor que está sendo perdido. E nós vamos nesta noite descobrir como nós podemos, de fato, voltar ou aumentar o nosso temor a Deus. Porque aí sim nós vamos encontrar a sabedoria. Nós sabemos que a sabedoria é o bem mais precioso, é a joia mais valiosa. Salomão, o rei mais rico e mais sábio que já existiu, ele disse isso. Ele disse isso: a sabedoria vale mais do que rubi, vale mais do que o ouro, vale mais do que a prata. Então, nessa noite, o Senhor quer que você encontre a sabedoria. Mas existe uma chave, existe um princípio que te leva à sabedoria. E o princípio é o temor de Deus. Aí você fala para mim: mas para que eu preciso de sabedoria? Meu irmão, sem sabedoria você não chega a lugar nenhum. Você não consegue tomar decisões certas. Sem sabedoria você não consegue resolver conflitos. Sem sabedoria, meu irmão, você não consegue, muitas vezes, você não consegue resolver coisas simples. Então a sabedoria é a capacidade de resolver conflitos. A sabedoria é a capacidade, meu irmão, de muitas vezes sair de situações embaraçosas. Então você precisa todos os dias da sabedoria, que você às vezes não se deu conta disso. Mas a sabedoria é necessária nos relacionamentos, no seu trabalho, meu irmão, na sua convivência com outras pessoas. O tempo todo você está precisando de sabedoria. E a sabedoria, meu irmão, ela vale mais do que o ouro, como diz Salomão. Por quê? Ninguém consegue ouro e prata sem sabedoria. Ninguém consegue. Você precisa de sabedoria para encontrar a verdadeira riqueza. A riqueza que vem do alto. Amém? Então o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Eu ouvi um tempo atrás um coach, um palestrante motivacional, vendendo chave de sabedoria por R$5.000. Chegou a vender por R$100.000.
se você pagar aqui 100 mil reais, eu vou jantar com você e eu vou te dar uma chave, que você vai chegar onde ninguém chegou. Você vai conseguir coisas maravilhosas. Você vai conseguir multiplicar o seu patrimônio se você receber essa chave. Eu tenho essa chave comigo guardada, mas ela tem um valor, ela tem um custo. Então eu vi um palestrante motivacional vendendo chave, mas não era com a sabedoria que vem do alto. É sabedoria terrena, sabedoria que muitas vezes vem de filosofia, psicologia. Às vezes são frases de algum livro que ele tira e ele vende para pessoas que muitas vezes são induzidas a esse tipo de pessoa. Mas a sabedoria que o Senhor oferece é a verdadeira sabedoria e ela é gratuita. Ela é gratuita, meu irmão. O Senhor não cobra um centavo de você para você ter acesso ao melhor dos conhecimentos. A sabedoria que realmente vai te levar a lugares que você nunca imaginou. A sabedoria que vai te ajudar a resolver conflitos que você nunca conseguiria resolver se não tivesse a sabedoria. Então, ela é possível por meio do temor ao Senhor. O temor ao Senhor. Abra comigo em Filipenses capítulo 2, versículo 12. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Diz assim: assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, mas agora muito mais na minha ausência, ponham em prática a salvação de vocês com temor e tremor. Ponham em prática a salvação de vocês com temor e tremor. Aqui o apóstolo Paulo está acrescentando ao temor uma outra característica, que é o tremor. Você sabe qual é o significado de temor? Vem do hebraico irá, que significa o seguinte: refere-se ao profundo respeito e reverência. Respeito, reverência e adoração à majestade de Deus. Temor a Deus é profundo respeito, reverência e adoração à majestade de Deus. O significado de tremor, pelo menos aqui no conceito bíblico, também vem do hebraico re'adá, significa um estado de humildade, submissão e fraqueza humana na presença do Senhor. Percebeu? Um estado de humildade, submissão e fraqueza humana na presença do Senhor. Quando nós reconhecemos que somos fracos, que não somos melhores, que não somos maiores, que somente Deus é grande, só Ele é bom, só Ele é santo, e nós nos colocamos de maneira não orgulhosa ou prepotente, mas de maneira humilde na sua presença, é assim que você coloca em prática a salvação com temor e tremor. E com temor e tremor você chega à sabedoria, e com a sabedoria, meu irmão, muitas portas se abrem. Quando você consegue abrir a porta da sabedoria, outras portas se abrem para você. Porque o conhecimento, meu irmão, abre portas. Mas nós não estamos falando de qualquer conhecimento. Não estamos falando daquilo que se aprende nas faculdades. Nós estamos falando do conhecimento do Senhor. Conhecer a Deus e conhecer a vontade de Deus. Quando você conhece a Deus, você de fato encontra a verdadeira sabedoria. Mas para conhecer a Deus, você precisa temer ao Senhor. Você precisa temer com aquela admiração, aquele profundo respeito, aquela reverência e aquela adoração diante da majestade de Deus. Mas também você precisa com tremor, reconhecendo a sua limitação e fraqueza humana e reconhecendo o senhorio, a grandeza do seu Deus. Então, nós não estamos falando do medo aterrorizante. Temer a Deus não é ter o medo aterrorizante, porque o medo aterrorizante muitas vezes nos leva a ter medo de condenação, pode te levar a ter até raiva de Deus, pode te levar muitas vezes a tentar fugir de Deus.
E o temor é aquilo que te aproxima de Deus. Enquanto o medo te distancia de Deus, te faz correr e fugir de Deus, o temor é aquilo que te aproxima de Deus. Então o temor, ele gera entusiasmo para trabalhar na própria salvação e santificação. Olha o que diz Hebreus capítulo 12, versículo 28. Hoje nós vamos ler bastante a Bíblia, tá? Porque nós estamos aqui para pregar a palavra de Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 28. Diz assim: portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Adoremos a Deus de modo aceitável. Ou seja, existe uma adoração que não é aceitável. Existe uma adoração que não tem reverência, que não tem temor. E nós precisamos nos atentar a isso. Precisamos estar diante de Deus com todo o respeito, com o máximo respeito, com o máximo de reverência. Porque nós não estamos lidando com qualquer ser humano. Nós não estamos lidando com o presidente de uma empresa, com o presidente da nação. Nós não estamos lidando com um papa. Nós estamos lidando com o Criador do universo, com o autor da vida, com o autor da nossa salvação. Aquele que é paz e amor, aquele que é misericórdia, mas que também é fogo consumidor. Nós pregamos isso no Lar do Idoso essa semana. O Senhor, Ele é paz, Ele é amor, mas também Ele é fogo consumidor. Então por isso nós devemos toda a reverência e todo o temor, aquele respeito, aquela admiração. Olha comigo 1 João capítulo 4, versículo 18. Quantos estão atentos à voz de Deus nessa noite? Fica ligado, meu irmão, Deus está falando com você. Fica ligado em nome de Jesus. 1 João capítulo 4, versículo 18. É um texto que o pastor Rafael lê bastante aqui. Diz: no amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo implica castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Amém? O amor lança fora todo medo. Se nós estamos no amor de Deus, não precisamos ter medo de nada. Olha que maravilha, não é? Agora vamos ler o que Jesus disse e vamos ver qual é o link, qual é a conexão que tem com esse texto que nós acabamos de ler. Abra comigo em Mateus capítulo 10, versículo 28. Mateus capítulo 10, versículo 28, palavras do Senhor Jesus, diz assim: não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Até aqui, volta, até aqui. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Quem é que pode matar o corpo? Às vezes um criminoso, um assassino, às vezes uma pessoa recebe uma ameaça de morte, uma sentença de morte, e aquilo causa medo. Imagina, alguém chega para você e fala assim: você vai morrer. Você está marcado. Eu vou pegar você e você vai morrer. Tem muita gente que vai entrar em pânico, né? Fala: e agora? Vou ter que fugir, vou ter que me esconder, vou ter que mudar de endereço, trocar de fechadura, o que eu faço? Não é? Chama a polícia. E aí você fala: mas a polícia vai ficar 24 horas comigo, e agora o que eu faço? Mas ele está falando: não tenha medo. Mesmo que uma pessoa tenha o poder de matar o seu corpo, não tenha medo dos que matam apenas o corpo, mas não podem matar a alma. Mas aí ele diz de quem você deve ter medo. Continua: antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. É difícil falar do inferno, né? Ainda mais em nossos dias, né? Porque hoje em dia os pregadores evitam falar do inferno porque não é uma mensagem confortável, não é uma mensagem agradável de se ouvir. Aliás, existem igrejas que inclusive invalidam a existência do inferno, dizem que isso foi uma invenção da Igreja Católica, que na verdade inferno não existe, é um mito que colocaram, inventaram apenas para colocar medo nas pessoas, e com medo as pessoas iam ficar refém dos líderes religiosos, iam contribuir mais, iam dar mais dinheiro na igreja.
apenas com essa invenção do inferno. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, o inferno não é invenção de homens. O inferno é uma invenção de Deus. E eu quero dizer para você, o inferno não foi criado em primeiro lugar para os seres humanos. Foi criado para Satanás e os demônios. Está lá em Apocalipse. O inferno foi criado para punir Satanás e os demônios, mas também para punir aqueles que se rebelam contra Deus, que viram as costas para Deus, que rejeitam o Filho de Deus. Se você não rejeita o Filho de Deus, se você crê no Senhor Jesus verdadeiramente, não há motivo para ter medo. Não há motivo para ter medo. Então Jesus fala aqui, não precisa ter medo daqueles que matam o corpo, mas não pode matar a alma. Tenha medo daquele que pode matar tanto o corpo como a alma. Aonde? No inferno. O diabo não manda ninguém para o inferno, tá? O diabo não manda ninguém para o inferno. O diabo não é o gerente do inferno que está lá com tridente, vermelho, chifrudo, de aquele rabo comprido. O diabo não é isso não, porque o diabo sabe que o inferno foi criado para ele. Satanás já tem a sua sentença. Ele vai ser o primeiro a queimar no fogo do inferno. Mas sabe o que ele faz? Ele não quer ir sozinho, ele quer levar o máximo de pessoas junto com ele. Ele sabe que todos os seres humanos receberam a oportunidade de receber a salvação gratuitamente. Então ele quer cegar a mente das pessoas. Ele quer colocar então como se fosse um véu na mente das pessoas, para que eles não percebam, para que eles não enxerguem, para que eles possam queimar no fogo do inferno, assim como ele vai queimar eternamente. Então peraí, João fala que no amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo implica castigo, supõe castigo. Nós não precisamos ter medo de castigo, porque o amor de Deus na nossa vida tira todo medo de castigo. Mas vamos entender o contexto de 1 João? Vamos ler 1 João 4, mas a partir do versículo 16. Quantos estão atentos à voz do Senhor? 1 João 4,16 diz assim: assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Agora repare o detalhe: todo aquele que permanece em Deus, todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Desta forma o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como Jesus. No amor não há medo, pelo contrário, perfeito amor expulsa todo medo, porque o medo implica castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Então nós aprendemos duas coisas sobre esse amor que lança fora todo medo. Não é apenas o amor de Deus por nós, mas também o nosso amor por Deus. Porque o amor de Deus por nós nos leva a amar a Ele. E quando nós estamos aperfeiçoados no amor, ou seja, somos amados por Deus e amamos a Ele, aí sim não precisamos ter medo de nada. Não precisamos ter medo de nada. Agora não adianta apenas Deus me amar, porque a Bíblia fala que Deus amou o mundo inteiro, não é isso que diz João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu unigênito Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus amou o mundo inteiro, não amou o mundo inteiro? Mas o mundo inteiro ama Ele? O mundo inteiro ama Ele? Então não adianta só Deus amar, porque o amor de Deus vai levar muitas pessoas para o inferno. Amém? Com todo o amor, Ele vai mandar muitas pessoas para o inferno. Por quê? Ele já provou amor enviando Jesus na cruz. Jesus é o escape, Jesus é a salvação. E salvação do quê, meu irmão? Nós precisamos entender a definição das palavras. Quando nós estamos falando de salvação, o que é salvação? O que é salvação? Salvação é você estar em perigo e de repente alguém te salva do perigo. Salvação não tem a ver com o céu. Salvação não tem nem tanto a ver com a presença de Deus.
A gente sabe que a presença de Deus é melhor do que o céu, a gente tem pregado isso aqui muito. Mas salvação, se você olhar a palavra salvação, ela tem a ver com escapar de algum perigo. Eu estava em perigo, mas alguém me salvou. Tinha um bandido correndo atrás de mim, mas de repente alguém chegou e me salvou. Eu estava aqui à beira da morte, mas alguém chegou e me resgatou da morte. Salvação é isso. Então, Jesus veio nos salvar do quê, meu irmão? Do que Jesus? Qual é o perigo que nós tínhamos? Que Jesus nos salvou? Qual é o perigo? Não entendi. O fogo? A condenação. Salvação é escapar da condenação. Salvação é escapar do fogo. Ainda que não existisse céu, ainda que a gente nunca pudesse desfrutar plenamente da presença de Deus, só de escapar do inferno poderíamos ser considerados salvos. Salvação é isso. Jesus veio para salvar os perdidos. Jesus veio salvar quem estava morto, quem estava doente. Jesus veio tirar do corredor da morte todos os seres humanos. Salvação é isso. Então, Deus me ama e eu respondo esse amor amando a Ele. E é claro que o meu amor, ele é demonstrado por meio da minha obediência ao Senhor. Então quem não corresponde ao amor de Deus não ama. Quem não está aperfeiçoado no amor deve ter medo sim. O juízo se aproxima. Eu quero dizer para vocês nessa noite, o dia do Senhor está próximo. Jesus está voltando e você precisa se atentar a isso. Os sinais estão aí. Jesus está voltando e nós precisamos temer a Deus. Porque quem teme a Deus encontra sabedoria, e quem encontra sabedoria está no caminho certo, está no caminho que conduz à eternidade, face a face com Deus, livre da condenação do inferno. Então entenda o contexto, qual é o amor que lança fora todo medo? 1 João 5,3, porque nisso consiste o amor de Deus. Olha aí, o mesmo João que falou, perfeito amor lança fora todo medo, olha o que ele diz, capítulo 5, versículo 3, porque nisso consiste o amor de Deus. Não é o amor de Deus que lança fora todo medo? O que consiste? Obedecer os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Se você não obedece a Deus, meu irmão, e eu não estou falando de perfeição, ok? Ninguém é perfeito, todo mundo erra, mas nós precisamos ter um limite, amém? A gente não pode banalizar a salvação e falar, já que todo mundo erra, então eu posso viver de maneira irresponsável, eu posso fazer tudo que eu tenho vontade de fazer, eu posso me entregar ao pecado, porque todo mundo é pecador mesmo. Não. Nós como crentes, apesar de imperfeitos, lutamos contra o pecado, porque tememos a Deus. Quem teme a Deus não é insensato. Quem teme a Deus, de acordo com os textos que nós lemos no início, ele atenta aos preceitos do Senhor. Quem tem juízo, quem tem sabedoria, se atenta à lei do Senhor. E os mandamentos do Senhor não são pesados. Se uma pessoa não obedece a Deus, significa que ela não encontrou o amor de Deus. O amor de Deus está disponível, mas só encontra quem se entrega, quem confessa, quem crê verdadeiramente, quem vive de maneira coerente com o Evangelho. João capítulo 14, Evangelho de João 14:15, palavras diretas do Senhor Jesus. João 14:15 diz, se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Quem ama a Deus, obedece a Deus. Quem não ama a Deus, não obedece, simples assim. Quem não ama a Deus, obedece apenas o coração, faz apenas o que deseja fazer, vive para fazer a própria vontade. Mas quem ama a Deus, abre mão da própria vontade, deixa de lado os próprios planos e passa a viver os planos de Deus, passa a viver a vontade de Deus. E eu quero dizer para você nessa noite, a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Romanos 12 diz isso. Rogo, pois, irmãos, que vos apresentei como sacrifícios vivos, não vos conformeis com este mundo, mas deixem que a mente de vocês seja renovada pelo entendimento, para que vocês possam experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus.
Vale a pena deixar de lado a própria vontade para fazer a vontade de Deus. Esse é o caminho da sabedoria, porque quem obedece a Deus está demonstrando que teme a Deus, que respeita a Deus, que tem reverência por Deus. É uma pessoa que teme e treme diante da majestade de Deus, uma pessoa que vive prestando atenção nos preceitos do Senhor. Ao invés de imitar o mundo, ao invés de querer ser igual ao mundo, ele quer ser igual a Jesus. Uma pessoa que ouve a palavra e coloca em prática a palavra, essa pessoa teme e muitas vezes treme diante da majestade de Deus. O perfeito amor lança fora todo medo. Que medo é esse? Muitas vezes é o medo da lei antiga, que era baseada em regras, em sacrifícios, em perfeição, exigia perfeição ou sacrifício. Hoje nós não precisamos ser perfeitos e nem sacrificar animais. Quem gosta de animais aí? Quem gosta de animais? Ficamos sabendo aí do cão orelha, né? Que foi torturado por meninos de maneira brutal, foi morto. Então todo mundo tem dó, né, de ver um animal morrendo. Às vezes até o animal que a gente come todo dia, a gente come um frango, a gente come uma carne de boi, não é isso? Mas quando a gente olha o processo até chegar na nossa mesa, a gente fica com dó, né? Quem não está acostumado, quem não foi criado nesse meio, às vezes fica com dó, dá aquele aperto no coração. Uma vez eu estava na estrada, atropelei sem querer um passarinho, já deu aquele aperto. Imagina ver animais enormes, né? Bois, novilhos, sendo sacrificados todos os dias, por causa dos pecados. Essa era a antiga aliança, meu irmão. Esse era o sistema antigo. Então as pessoas viviam com medo. Então nós não precisamos ter medo. Nós precisamos ter respeito, reverência, temor a Deus. Porque não adianta também falar, eu não preciso ter medo, então Deus me entende, eu vou viver de qualquer jeito. Não. Aí você não tem respeito, aí você não tem reverência nenhuma. Olha o que diz Romanos 8,15. Romanos 8,15, palavra do Senhor, diz assim: pois vocês não receberam o espírito de escravidão para novamente temerem, mas receberam o espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Então nós não somos mais escravos. É até a música, né? Eu não sou mais escravo do medo. Não somos mais escravos. Jesus nos libertou da escravidão do pecado. Nós somos filhos, por adoção nós somos filhos. Jesus, o único Filho de Deus, morreu e nos deu o direito de sermos chamados também filhos de Deus. Sabe o que você é, meu irmão? Pela fé, filho de Deus. Você é filho de Deus. Você pode repetir isso comigo? Eu sou filho de Deus. Aleluia, isso é maravilhoso. Então a diferença entre o relacionamento de pai e filho para senhor e escravo é muito fácil de perceber. O escravo, ele vive com medo do seu patrão, ele apanha do patrão só por, às vezes, olhar estranho, fazer alguma coisa estranha, chicotada, não tem direitos, é oprimido. Mas o relacionamento de pai e filho é diferente. Filho não precisa ter medo de morrer, porque um pai em sã consciência, um pai normal, ele nunca vai querer matar o seu filho, não é? Não é isso, meu irmão? Então, um pai, ele não vai querer matar o seu filho. A gente sabe que o Pai Celestial matou o seu único filho porque tinha um plano de salvação para todos nós, e ao terceiro dia o filho ia ressuscitar, ia ser dado um nome acima de todo nome que se nomeia. Agora, nós não temos esse poder de ressuscitar os nossos filhos, por isso a gente não quer ver os nossos filhos nem correndo perigo, quanto mais matar o filho. Então, o filho faz coisa errada, o pai não vai matar o filho. Então, o escravo, ele já tem esse medo, ele pode perder a própria vida. Nós não precisamos temer. Se nós estivermos aperfeiçoados no amor de Deus, se formos filhos legítimos, não precisamos temer. Agora, quem deve temer? Quem muitas vezes pode até estar na igreja, pode até cantar um louvor, pode até ler a Bíblia, mas se não coloca em prática, sabe o que ele está demonstrando? Que ele não é filho de Deus. Não é filho de Deus. Que ele não ama a Deus. E se ele não ama a Deus, meu irmão, aí ele tem que temer. Aí ele tem que ter medo, um medo aterrorizante.
Então, medo e temor diferem fundamentalmente. O medo é uma reação natural de pânico que paralisa e afasta. Quem já teve esse medo que paralisa assim? Talvez se estiver aí nas matas encontrar uma onça, você vai ter um medo que vai talvez te paralisar, porque você sabe que não adianta correr. Se ficar o bicho come, se correr o bicho pega, não é isso? Então, se você se deparar diante de uma onça, você vai ficar em pânico. Você vai suar frio, suas pupilas vão dilatar. Você pode até fazer necessidades nas calças, porque o medo faz isso. O medo aterrorizante que traz aquele pânico, ele paralisa ou afasta. O temor, especialmente o temor a Deus, não. Ele é uma reverência, ele é um respeito. E é a sabedoria que aproxima. Ela gera prudência, gera amor. Enquanto o medo busca fuga, o temor busca a presença divina. Amém? O medo te afasta de Deus, mas o temor te aproxima de Deus. Então o temor é um medo moderado. É um medo, é um tipo de medo, o temor. Mas é um medo moderado que te traz submissão, reverência, admiração e respeito. Te conduz à obediência. Foca nos atributos de Deus, não na punição de Deus. Ele traz segurança. Agora o medo extremo é o pânico, é o medo aterrorizante. Afasta, não traz admiração, não traz respeito, não conduz à obediência. Porque imagina que você está fugindo de algum assassino. Você não tem respeito, você não tem reverência. Não é isso? Só tem medo. Agora, se é alguém que você admira, mas que você sabe que é muito poderoso, você tem um medo, mas é um medo moderado, é um respeito. Você sabe que a pessoa tem um poder. E você sabe, diante de Deus, ele tem o poder da vida e da morte, do céu e do inferno. Repito, foi Deus que criou o céu, foi o mesmo Deus que criou o inferno. Mas não é esse medo que paralisa, que nos afasta, mas é o respeito. O respeito que nos leva à obediência a Ele. Então Jesus falou, não tenha medo de quem mata o corpo, mas não pode matar a alma. Tenha medo daquele que tem o poder da vida e da morte. Além de matar o corpo, pode matar a alma no inferno. Você sabia que Jesus falou mais do inferno do que do céu? Você sabia disso? Jesus falou mais do inferno do que do céu. Quem sabia disso? Jesus falou mais do inferno do que do céu. Mesmo que não existisse o céu, como eu falei, é muito bom saber que nós escapamos do castigo eterno. Acompanhe comigo Atos 19, quem ainda está aqui, acordado, atento à voz de Deus, dê um glória a Deus. Deus está falando com você, por isso tema e trema diante do Senhor, porque Ele é paz, Ele é amor, mas Ele é fogo consumidor. Atos 19, verso 11, diz assim, nós vamos ler até o versículo 20, tá? Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até os lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados das suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo, em nome de Jesus, a quem Paulo prega, ordeno que saiam. Os que faziam isso eram os 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia, o espírito maligno lhes respondeu, conheço Jesus, sei quem é Paulo, mas vocês quem são? Então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou. Espancou-os com tamanha violência que eles fugiram da casa, nus e feridos. Quando isso se tornou conhecido dos judeus e dos gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vinham, confessavam e declaravam abertamente suas más obras. Grande número dos que tinham praticado ocultismo reuniu os seus livros e os queimou publicamente. O valor total calculado chegou a 50.000 dracmas. Assim a palavra do Senhor se difundia
e se fortalecia poderosamente. Você percebeu o que diz o versículo 17? Volta ao versículo 17. Atos 19, 17. Quando isso se tornou conhecido dos judeus e dos gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Então o temor leva o nome do Senhor a ser engrandecido. Você sabe por que eles ficaram com esse temor? Porque viram que alguns jovens tentaram expulsar demônios, mas não tinham uma vida de obediência a Deus, não temiam a Deus. E aí, o endemoniado deu um coro neles. Eles saíram com as roupas rasgadas, saíram envergonhados, nus e amedrontados. Por quê? Você acha que o nome de Jesus é uma palavra mágica? Em nome de Jesus, não. Quem não teme a Deus, não tem autoridade. Quem não obedece a Deus, não tem autoridade para expulsar demônios. Por isso esses homens, eles foram então colocados em fuga, e os que assistiram isso, temeram ao Senhor. Ao ponto de alguns que praticavam ocultismo, tinham feiticeiros, que tinham livros de magia, encantamento, eles foram tomados de temor ao Senhor, levar os seus livros, e os queimaram publicamente. Uma quantia enorme de dinheiro que foi gasto ali com livros, foi queimado. E assim a palavra do Senhor se difundia e se fortalecia poderosamente. Quando as pessoas temem ao Senhor, elas se convertem. E depois de se converter, elas continuam temendo ao Senhor. Porque se uma pessoa não teme ao Senhor, é porque talvez ela se desviou, ou nunca se converteu. Salmo 2, verso 11 diz: sirvam ao Senhor com temor, exultem com tremor. Salmo 2, 11 diz isso. Lá em Atos capítulo 2, versículo 42, é um texto muito conhecido. Fala que os discípulos se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Atos 2, 42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Eles se dedicavam à comunhão, no partir do pão e nas orações. E sabe o que havia em cada discípulo do Senhor Jesus? Olha lá, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, a partir do pão e às orações. Versículo 43. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Meu irmão, eu já experimentei sinais e maravilhas. Eu já vi, já vivi. Eu não sei se você já viu, eu não sei se você já teve essa experiência. Às vezes você já teve, até recentemente. Mas quem gostaria de ver mais sinais e maravilhas acontecendo, para que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado? Você sabe por que havia tantos sinais e maravilhas na igreja primitiva? Na primeira igreja que existiu, logo quando Jesus subiu ao céu, ele já ressurreto, ressuscitou o terceiro dia, ficou mais 40 dias com os irmãos, subiu ao céu. Aí a igreja começou quando o Espírito desceu, lá no dia da festa de Pentecostes, lá em Jerusalém. E aí a igreja começa. E muitos sinais e maravilhas aconteciam. Sabe por quê? Porque em todas as pessoas da igreja havia temor. Eles estavam cheios de temor, porque o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, e quem obedece ao Senhor mostra juízo, sensatez e encontra a verdadeira sabedoria. Eles estavam cheios de temor. Você lembra de Ananias e Safira? Eu vou contar resumidamente porque o nosso tempo já se avançou. A igreja foi crescendo, vários sinais e maravilhas foram acontecendo. Está lá em Atos capítulo 5, depois se você quiser você pode ler na sua casa. Atos capítulo 5, do versículo 1 ao 11. Um casal percebeu que muitas pessoas estavam vendendo propriedades. Na igreja primitiva existia pobres e existia pessoas que tinham uma condição melhor. Os que tinham uma condição melhor, às vezes tinha mais de uma casa, mais de uma propriedade, mais de um terreno. E eles, sem ninguém pedir, os apóstolos não pediram para ninguém, os apóstolos não faziam campanha, não faziam arrecadação estipulando o valor, nada disso. Eles sempre contavam com a oferta voluntária, aquilo que cada um
desejar ofertar, e nós fazemos da mesma forma. Mas alguns, com bom coração, de maneira voluntária, espontânea, cheio do temor a Deus, decidiram vender algumas das propriedades e entregar o dinheiro aos pés dos apóstolos. E os apóstolos não compraram jatinho nem carro importado, os apóstolos distribuíram para a própria igreja, conforme a necessidade do povo. Só que aí Ananias e Safira, um casal muito esperto, entre aspas, eles falaram assim: tem gente que está dando dinheiro, vamos fazer isso aí também, né? Porque olha, todo mundo está vendo, quem tem condições, quem não tem. Aí eles quiseram vender uma propriedade, só que ao invés de dar o valor integral da propriedade, eles reteram uma parte. Eles deram apenas uma parte, mas tentaram dizer que estavam dando 100% do valor da venda. Os apóstolos pediram para eles dar 100%? Não pediram. Não pediram para ninguém. Mas eles tentaram enganar, eles tentaram mentir, eles tentaram induzir as pessoas a pensar que eles estavam dando 100%. E aí, o que acontece? Pedro falou para esse casal: olha, vocês pensaram que estavam enganando a gente, mas na verdade, vocês estão tentando mentir para o Espírito Santo. Sabe o que aconteceu? Primeiro morreu o marido, depois morreu a mulher, no meio do culto. Porque eles ficaram brincando, achando que podia enganar o Espírito Santo, achando que podia mentir para o Espírito Santo. E já estava na nova aliança, já estava no tempo da graça, não era o tempo da lei. Mas eles morreram, porque brincaram com as coisas de Deus. E sabe o que aconteceu com toda a igreja depois de ver esse casal morrendo? Atos 5:11 diz: grande temor se apoderou de toda a igreja e a todos os que ouviram falar desses acontecimentos. O que aconteceu com a igreja? Grande temor se apoderou. O versículo 5 também fala isso. Aqui no 11 foi a morte da mulher, Safira. Mas na morte de Ananias, o esposo dela, no versículo 5 diz: ouvindo isso, Ananias caiu morto, e grande temor apoderou-se dos que ouviram o que tinha acontecido. Então, meu irmão, o sinal nem sempre é coisa boa que acontece. Às vezes é alguém que morre, às vezes é alguma coisa ruim que acontece, mas Deus, Ele sabe o que Ele faz. E grande temor se apodera das pessoas, quando as pessoas se deparam com sinais que vêm do Senhor. Então, amado irmão, nessa noite, o Senhor te convida. Ele quer te dar a chave da sabedoria, o princípio da sabedoria. É o temor do Senhor. É o temor do Senhor. Tem um texto que fala, lá em Timóteo, o último texto que nós vamos ler na pregação, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 19. Paulo está instruindo o jovem Timóteo, um jovem pastor, que, óbvio, iria enfrentar muitos problemas, muitos desafios. E aí o jovem Timóteo diz o seguinte, o Paulo diz para o jovem Timóteo, 1 Timóteo 5,19: não aceite acusação contra um presbítero, contra um líder da igreja, a não ser que seja apoiada por 2 ou 3 testemunhas. Os que pecarem deverão ser repreendidos diante de todos, para que os demais também temam. Então um líder, muitas vezes, ele é cobrado com maior rigor. Se é pego em algum erro, precisa ser repreendido publicamente, é o que disse o apóstolo Paulo, para que a igreja, para que os demais, aqueles que estiverem assistindo, temam ao Senhor. O objetivo é te aproximar de Deus. O objetivo é que você tenha respeito e reverência diante da majestade, diante da santidade de Deus. Porque Deus, meu irmão, não é o seu coleguinha que você dá um tapa nas costas. Ele é o Rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o autor da vida, é o autor da salvação. É Ele que tem a chave da vida e da morte. É Ele que tem a chave do céu e do inferno, meu irmão. Por isso tema o Senhor, e você vai viver de maneira sábia. Lembrando que a sabedoria é aquele que ama o conhecimento, né?
conceito da palavra sabedoria é aquele que ama o conhecimento. Mas nós não estamos falando de qualquer conhecimento, conhecimento de Deus. Se você quer a verdadeira sabedoria, quer conhecer a Deus, você precisa temer ao Senhor. Amém? Essa é a mensagem que o Senhor colocou no meu coração. Nós estamos diante da mesa do Senhor. E nós estamos falando de Jesus, aquele que morreu como um cordeiro, mas que ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus e voltará como leão. Jesus é o leão da tribo de Judá, e diante dele todo olho verá, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que ele é o Senhor. Não vai adiantar ter respeito, reverência, temor quando Jesus voltar. Nós precisamos temer hoje, para que esse dia não nos surpreenda, para que o dia da volta do Senhor não cause pânico, mas cause alegria aos nossos corações. A Bíblia diz que o dia do Senhor será um dia de trevas, será um dia de lamentações, será um dia de ais, um dia de choro, um dia de terror para aqueles que não creem. Mas para quem crê, quem está aperfeiçoado no amor de Deus, quem teme a Deus, não precisa ter medo de nada. O dia do Senhor será o maior dia de alegria que você pode ter. Em nome de Jesus, se coloque de pé. Quero chamar aqui os diáconos que vão servir a ceia. Diaconisa Esther, diácono Uziel. Quero pedir para a irmã Natália abrir em Lucas capítulo 22, versículo 19. Lucas 22, 19. Nós não vamos fazer a explicação que a gente faz sempre, né? Não estou vendo ninguém visitando pela primeira vez. Tem alguém visitando pela primeira vez? Pela primeira vez? Terceira vez? Ah, tá. Bom, a ceia do Senhor aqui na nossa igreja, ela é aberta para toda pessoa que crê no Senhor Jesus e no sacrifício na cruz do Calvário. Independente se é batizado ou não, se a gente não faz esse tipo de investigação, é a consciência de cada um. A Bíblia diz: examine, pois, o homem a si mesmo. Cada um examine-se a si mesmo, cada um sabe dos seus erros, dos seus pecados. Todo mundo de fato aqui é pecador, ninguém é digno. Amém? Então, é apenas um memorial. E vamos ler as palavras do Senhor Jesus, Lucas 22, 19, que diz: pegando ele o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois de ter comido o pão, ele pegou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado em favor de vocês. Então, o que é a ceia do Senhor? Jesus diz: fazei isso em memória de mim. Quando você toma o cálice, você lembra, você ativa a sua memória. Espera aí, um dia eu ouvi falar que o sangue de Jesus foi vertido na cruz. Quando você come o pão, você fala: espera aí, memória, vamos lá. Um dia o corpo de Jesus foi partido por mim. Foi por causa dos nossos pecados. Amém? Os nossos pecados. Então, nessa hora nós vamos distribuir o pão, distribuir o cálice, para que vocês possam, de fato, lembrar que o corpo de Jesus foi partido, o sangue de Jesus foi vertido. Para quê, meu irmão? Por que o corpo de Jesus foi partido, o sangue de Jesus foi derramado? Para quê? Fala mais alto. Para nos salvar. Salvar do quê? Salvar do quê? De um chinelinho de algodão? Ele ia dar uma palmadinha assim com uma pantufa, é isso? Não. Do fogo eterno. Jesus nos salvou da condenação eterna, do lago de fogo que não se apaga. Então, lembre disso na hora de comer o pão. Foi por causa dos meus pecados, dos seus pecados, que Jesus, o único homem perfeito, morreu na cruz do Calvário. Vamos agradecer e depois nós vamos receber então o pão e depois o cálice. Pai, nós te damos graças, Senhor, por este pão que nós vamos comer. Sabemos que este pão é apenas um símbolo. O pão em si não cura, não liberta, não salva. Somos salvos pela fé no teu sacrifício, mas sabemos que ele nos ajuda a lembrar, o pão nos ajuda a lembrar que o seu corpo foi dilacerado, o Senhor foi torturado antes de morrer.
Este pão nos lembra isso, que ele foi partido por todos nós. Da mesma forma, o cálice nos lembra. O cálice em si não tem poder mágico, não tem poder espiritual. Nós sabemos que a nossa fé, na lembrança de que o Senhor verteu o seu sangue, o sangue que purifica, o sangue que nos liberta. Há 2000 anos atrás o Senhor morreu e verteu o seu sangue por nós. Te damos graças pelo privilégio de poder estar na tua presença, lembrando da tua morte até o dia em que o Senhor volte. Graças te damos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pode servir o pão. Aguarde para que todos possamos comer juntos, tá? Todos pegaram pão? Eu vou ler novamente, antes de nós comermos, Lucas 22, 19, que diz assim: pegando ele o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: isso é meu corpo dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Todos comamos o pão. Obrigado, Jesus, pelo teu sacrifício, por toda dor, por toda rejeição, zombaria, vergonha, por toda opressão e tortura que o Senhor suportou por causa dos meus pecados, dos nossos pecados, Senhor. Foi o que levou o Senhor a morrer de maneira tão cruel, como sacrifício definitivo, para que não precisasse nenhum animal mais ser sacrificado. O Senhor se sacrificou uma única vez, definitivamente, nos dando pela fé, por meio da sua graça. O Senhor nos deu gratuitamente a redenção, a expiação, a purificação dos nossos pecados. Obrigado, Senhor. Vamos agora receber o cálice. Aguarde para que todos recebam e nós vamos beber todos juntos. O fruto da vide foi o símbolo, então, do sangue de Jesus. Lucas capítulo 22, versículo 20, diz: da mesma forma, depois de ter comido o pão, ele pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado em favor de vocês. A nova aliança, amado irmão, foi inaugurada quando o sangue de Jesus foi derramado. Hoje você pode celebrar a morte de Jesus. Hoje você pode celebrar a ressurreição de Jesus e celebrar a nova aliança. Nós estamos no tempo da graça. Graças a Deus, animais não precisam mais ser sacrificados para a redenção, para a purificação dos nossos pecados. Então, todos que pegaram o cálice, vamos beber lembrando do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, pelo teu sangue. Obrigado, Senhor. Nós sabemos que muito sangue foi derramado, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. A tua palavra sempre disse isso. Não há remissão de pecados sem o derramamento de sangue. Na antiga aliança, o sangue dos animais, mas agora o teu sangue precioso, sangue puro, limpo, de um homem que, apesar de ser tentado, não caiu em nenhuma tentação, permaneceu fiel, puro, obediente, cumprindo toda a lei, cumprindo toda a justiça, satisfazendo a justiça de Deus, apaziguando a ira de Deus, por meio do seu sangue que foi derramado. Obrigado, Senhor, graças te damos. Louvado seja o nome do Senhor.